Bom dia, boa tarde, boa noite a você que acompanha nosso canal Multi-Inclusão. Hoje estamos recebendo Miriam Fabiane Veloso, diretora-geral do Colégio Estadual Paulino Pinheiro Batista, que fica numa área de São Gonçalo, socialmente com violência, né? Foi diretora através de concurso e atua eleita 2 vezes por processo eleitoral pela comunidade. Diretora também do CIERC municipalizado, chanceler William Brandt no ano de 2017 a 2011 na Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Ela é pedagoga pela Universidade Federal Fluminense, pela UF, especializada em psicopedagogia clínica, tem curso de pedagogo na empresa e participou da conferência Rio Eco 92. Miriam, muito obrigado pela sua disposição, pelo seu tempo de estar aqui conosco hoje. Miriam é uma mulher de cabelos longos, usando um vestido de vinho, com listras transversais, um colar vinho também, tudo vinho, né? Até as pulseiras que eu estou vendo aqui também são vinho, tá? Eu mesmo sou um homem branco, careca, desprovido de cabelos na cabeça, uso barba e uso óculos e estou usando uma camisa cinza. Essa é a nossa descrição para que aqueles que não possam ver saibam com quem estamos falando, as pessoas que estão aqui falando. Então, o nosso tema de hoje, Miriam, será a inclusão nas escolas, algo sobre o qual você tem bastante a dizer. Mas para introduzir nossa conversa, vamos ver um vídeo que foi editado pela nossa equipe com o texto de Rubem Alves. Eu sei que você já conhece Rubem Alves e nós vamos conversar bastante sobre esse texto. E depois falamos também um pouquinho sobre como é essa questão da inclusão nas escolas, especialmente as escolas públicas onde você atua. Muito obrigado. Quiser cumprimentar as pessoas? Obrigada, muito bom estar aqui, poder participar com vocês e acho que vai ser uma tarde muito proveitosa e temos muito que falar sobre essa questão da inclusão, que é uma questão assim, que não podemos mais fechar os olhos, porque ela está presente no nosso dia a dia. E esse texto inicial, o qual o Gleison falou, vai ser de grande proveito e vai nos sensibilizar para essa nossa conversa. Vejamos então o vídeo, que está muito bem editado pelo nosso amigo Gustavo. A arte de educar, por Rubem Alves. Educar é mostrar a vida a quem ainda não viu. O educador diz, veja, e ao falar aponta. O aluno olha na direção apontada e vê o que nunca viu. Seu mundo se expande, ele fica mais rico interiormente. E ficando mais rico interiormente, ele pode sentir mais alegria, que é a razão pela qual vivemos. Já li muitos livros sobre psicologia da educação, sociologia da educação, filosofia da educação, mas por mais que eu me esforce, não consigo me lembrar de qualquer referência à educação do olhar, ou a importância do olhar na educação em qualquer um deles. A primeira tarefa da educação é ensinar a ver. É através dos olhos que as crianças tomam contato com a beleza e o fascínio do mundo. Os olhos têm de ser educados para que nossa alegria aumente. A educação se divide em 2 partes: a educação das habilidades e a educação das sensibilidades. Sem a educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentido. Os conhecimentos nos dão meios para viver. A sabedoria nos dá razões para viver. Quero ensinar às crianças. Elas ainda têm olhos encantados. Seus olhos são dotados daquela qualidade que, para os gregos, era o início do pensamento, a capacidade de se assombrar diante do banal. Para as crianças, tudo é espantoso. Um ovo, uma minhoca, uma concha de caramujo, o voo dos urubus, os pulos dos gafanhotos, uma pipa no céu ou
peão na terra, coisas que os eruditos já não veem. Na escola eu aprendi complicadas classificações botânicas, taxonomias, nomes latinos, mas já as esqueci. E nenhum professor jamais chamou a minha atenção para a beleza de uma árvore ou para o curioso das simetrias das folhas. Parece que naquele tempo as escolas estavam mais preocupadas em fazer com que os alunos decorassem palavras do que com a realidade para a qual elas apontavam. As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. Aprendemos palavras para melhorar os olhos. Há muitas pessoas que têm visão perfeita e nada veem. O ato de ver não é coisa natural. Precisa ser aprendido. Quando a gente abre os olhos, abrem-se as janelas do corpo para o mundo, aparece refletido dentro da gente. São as crianças que, sem falar, nos ensinam as razões para viver. Elas não têm saberes a transmitir. No entanto, elas sabem o essencial da vida. Quem não muda sua maneira adulta de ver e sentir e não se torna como uma criança, jamais será sábio. Rubem Alves. Então, Miriam, veja só, um texto sensível como esse, falando sobre o papel do olhar e o papel do professor em apontar para onde olhar, nos traz assim realmente uma questão da sensibilidade, como ele bem disse no texto, né? Habilidades são importantes, mas a sensibilidade é que realmente faz com que o homem seja melhor. E para ser melhor, a gente precisa colocar o coração adiante. Mas tem uma coisa que eu gostaria de explicitar. Ele fala muito do olhar, fala muito de ver. E nós falamos aqui de inclusão. Incluir todo mundo através da visão somente? Ou será que ele está trazendo um conceito mais amplo do que é essa visão? Como é que você considera isso no texto? Ele está falando ali todo o tempo da questão da sensibilidade, né? Ele traz assim essa questão que não, o olhar, se você não vê, não é um olhar, se você não enxergar, é um mero sentido físico. E a pessoa que não enxerga, ela muitas vezes ela percebe sem ter visão. Existe mais de uma maneira de ver. De enxergar. Um cego, uma criança cega, enxerga, podemos usar essa expressão sem ele, pelo tato, pela audição. Então, o professor cumpre também entender que existem deficiências ou condições limitantes dos seus alunos para que aponte para esses alunos através dos sentidos que nesse aluno é presente. Então, um aluno cego, você não pode dizer, veja aquilo. Até pode dizer, mas você tem que pegar a mão dele e levar para o objeto, se ele pode tocar, ou colocá-lo para ouvir, se ele pode ouvir, certo? Então, esse texto muito sensível, porque esse texto não foi escrito agora, né? De quantos anos nós estamos falando? Mais de uns 1900 e fim do século passado. Ela se vai 30 anos, talvez. Então, naquele momento, a intelectualidade, o mundo, não se falava tanto em inclusão como falamos hoje. Não se falava tanto dessas questões das limitações, das deficiências, como nós trazemos sempre para cá, para dentro do canal Multi-Inclusão, né? A ideia é justamente trazer todo mundo para essa mesa. Já trouxemos pessoas 1000 para cá. Então, esse é o fundo. E eu enxergo bem, eu entendi bem esse texto como esse olhar para o olhar do coração, o olhar da sensibilidade, para colocar, para humanizar a escola e os alunos através da ação dos professores. Você, como pedagoga, sabe que a ação do professor é fundamental. Como você falou, Gleison, o aluno, ele é muito inteligente, porque ele sabe o professor que está olhando e enxergando ele como um ser de verdade principal. E ele sabe te dizer o professor que não quer e não se importa com ele. Eu passei por uma situação real dessa ontem e não tive como defender a professora em questão, porque os argumentos deles eram sobre isso. Tipo, você está aqui, você olha, mas você não me vê.
que não existe, e são alunos que não são especiais, né? Não tem nenhuma deficiência. Sim. Claro, pode até ter, mas assim, numa classe regular, uma professora que simplesmente não dá atenção de olhar para aquele aluno. Atenção, ele emocional. sabe. Emocional. Ele enxergar com o coração, que me parece que é isso. Eles sentem isso. Rubem Alves está falando, veja, ele já falava isso há 30 e tantos anos atrás. Né? Hoje muitas coisas mudaram, a inclusão está na pauta do mundo, né? Está na pauta das escolas também, né? Mas ainda estamos bem longe de fazer com que esse tema se torne muita resistência. Presente. Muita resistência. Isso que você acabou de relatar sobre a atitude dessa professora, dessa pessoa, né? Revela isso, que por vezes ela também não está preparada para ser o professor inclusivo, acolhedor, que a palavra, muitas palavras existem, mas o acolhimento e sendo uma escola, como nós relatamos no começo, que está dentro de uma área com problemas sociais, né? Você deve enfrentar no dia a dia dessa escola muitas coisas relacionadas a essa questão da inclusão. A diferença entre alunos que são de um lado ou do outro, existem coisas que a gente não consegue nem definir, né? E professores, por vezes, chegam ali, essa é a condição de trabalho deles, né? Estressados, vêm de outra jornada, em outra escola. Será que isso afeta muito a questão da educação? Eu acho que a palavra-chave parece o achismo, né? Mas o que eu vivencio, na verdade, é que não pode padronizar. Não importa se você está vindo de outras escolas. O que importa é que aquele seu aluno é um ser em especial. A minha visão de professora, né, de muitos anos de sala de aula, é que cada um daqueles alunos, ele é um ser especial que tem suas peculiaridades. E eu sou cobrada muito nisso dos professores em relação você acha que tem como passar a mão sobre os problemas dos alunos. Não, falta de respeito você não tem como tirar, mas a atenção você tem como dar. Uma falta de respeito vai levar a uma advertência, mas se ele está precisando de mim, como ali a gestora dele, como uma atitude de acolhimento, que é isso que a inclusão tem que lembrar. Ela não é só para trabalhar a diferença do aluno, ela tem também acolher aquele aluno naquele lugar onde ele está. Ele tem que se sentir parte de onde ele está. Então, essa é o grande desafio da educação pública. A educação pública, a nível municipal, ela está com uma inclusão muito adiantada, mas a nível estadual, agora que eles estão acordando, porque os alunos eram samambaias na escola. Sim. Uma plantinha pura. No Brasil, a gente acordou bastante nos últimos anos. Muito. Depois do protocolo de Salamanca. De 94 para cá. De 94 o Sul, para cá. então, principalmente São Paulo. Muitas coisas aconteceram. O Rita chegando. Mas a escola, Miriam, ela é um reflexo da sociedade. Tá? Se a sociedade está conflagrada, ou seja, a vizinhança da escola, ela é uma vizinhança complicada, a escola também haverá de ser uma escola complicada. Se o mundo está vivendo uma transição, vivendo o início de uma nova condição, muitas coisas boas acontecem, mas muitas coisas ruins também acontecem, né? Parece até que há uma reação das sombras, vamos chamar assim, diante da luz. Tá? Então, muitas coisas ruins acabam acontecendo, como um todo, na sociedade, nas pessoas e tal, e isso acaba se refletindo dentro da escola. Estou dizendo isso para dar, vamos dizer assim, uma certa compreensão para com os professores, para com os diretores, para com a comunidade escolar, porque eu já fui professor também, eu sou lá professora, no passado, né? Não estou mais dentro da escola, mas eu sei como é que é você enfrentar esses problemas. Não, assim, como professora e como gestora, eu conheço os dois lados. E os dois lados me dizem assim, que o professor realmente tem multifunções, mas o governo ele tem que proporcionar ao professor que ele tenha condições de trabalhar com esse aluno especial. Mas o professor também tem que acolher a turma em si como se fosse um todo global e não querer excluí-lo. Eu tenho um albino. Eu fiz reuniões onde esse albino tinha que ter letras
desse, tipo assim, 18, o número da letra é 18, aí o professor vai me dar uma letra Veja com só, o Arial, albinismo traz junto com ele uma deficiência visual, ele tem baixa visão, então ele já visão. usa lentes especiais, mas mesmo assim a letra do quadro tem que ser grande e o texto tem que ser grande. Aí o aluno chega lá, Miriam, eu estou desistindo. Eu falei, claro que não, como você vai desistir? Eu é que tenho que insistir com o pessoal para eles entenderem que você não é mais uma exceção, Sim. que você é uma coisa importante. Então, Agora vamos deixar uma pergunta no ar para nosso próximo segmento, que vai ao ar daqui a uma semana. Nós gravamos daqui a pouquinho, então, mas ele vai ao ar só na semana seguinte. Exatamente sobre isso, sobre a necessidade, a miríade de necessidades. Nós falamos aqui de alunos cegos, que eu mencionei, os surdos, existem diversas deficiências. Você estava trazendo um que eu não havia parado para pensar, que é uma condição que existente na sua escola, que é um aluno albino e que apresenta necessidades específicas. Então, todas essas condições trazem necessidades específicas. E, por um outro lado, há uma expectativa de que essas pessoas esses alunos sejam tratados dentro das suas necessidades especiais, suas peculiaridades. Como é que isso pode acontecer dentro de uma escola pública que tem poucos recursos materiais, poucos recursos humanos? Essa é uma pergunta que nós vamos responder daqui a pouco, para nós aqui, mas para você que está em casa, será na semana que vem. Miriam Velasco aqui conosco, conversando sobre inclusão nas escolas, com uma experiência sensacional numa escola pública lá de São Gonçalo. Até daqui a pouco para você, até semana que vem.